fazer a gente chorar por horas. O amor seja sem fingimento. Se você não olha para isso, se você é condenado por isso, se você não olha para isso e fala assim, meu, isso aqui eu já parava de chorar por 5 horas. Você está viajando. O quanto que a gente finge amor? O quanto que a aparência ainda está assim, ó, na nossa casa? Assim, legal, te amo. Desgraçado. Te amo. Tá longe de mim, não quer mais ver. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. O amor seja sem fingimento. Né? Eu postei esses dias atrás mais uma tirinha, mas eu não sou de postar aquelas tirinhas, mas aquelas tirinhas achei legal. Que, um exemplo, era 2 negocinhos lá, aí um gritou pro outro lá, sei lá, aconteceu. Mas eu sei que o final que interessa. O final que o cara falou, um falou assim, cara, eu fiquei chateado e tal, me desculpa. Aí o outro virou pra ele e falou assim, mas por que você ficou chateado? Porque eu gritei com você? Não, porque eu gritei com você. O que significa que o amor seja fingimento? Eles fingem amor? Tem pessoas no mundo que fingem amor? Que você finge amor? A gente tem que ligar pra isso. A gente tem que ligar se esse nosso amor tem fingimento ou não tem fingimento. A falsidade do outro. E isso, mano, quem fica muito frisado assim, nossa, que pessoa é falsa, outra pessoa é falsa. É porque tem falsidade. Entendeu? Pessoa falsa. Você tá vendo, você já é falso. Porque o amor tem que ser sem fingimento. Mesmo você sabendo a falsidade do outro, não liga. O amor vence a falsidade. Tem pessoas que a gente sabe que vai chegar, se aproveitar, saber tudo, descobrir um monte de coisa para depois ir lá e falar não sei o que. Legal, tudo bem, pode ir. Meu amor seja sem fingimento para você. O seu? Não sei. Mas não me interessa. Tá entendendo? A gente lê a Bíblia para a primeira pessoa, não é para a segunda. A pessoa é falsa comigo, o amor seja sem fingimento. Não, você, lê para você, sem fingimento. Tudo bem? Paulo vai piorar um pouco mais, porque já estava difícil. Odiai o mal e apegai-vos o bem. Mano, como é difícil odiar o mal, né? Como é difícil odiar o mal. Mas aí lá, amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Se hoje Deus te desse a oportunidade de você ser honrado, você honraria a pessoa do seu lado? Não responde agora não. Só quero que você ouve. Você preferia que a honra, você e seu parceiro lá do seu trabalho, vai ter uma promoção, vai melhorar o salário de vocês 5 mil reais, trabalhar 2 horas a menos, vai virar chefe, vai virar encarregado, gerente. Você prefere que a honra vá para a pessoa do seu lado ou para você? Se você tiver uma oportunidade de emprego e a pessoa do seu lado estiver precisando mais que você, e é uma honra aquilo ali, você tem coragem de abrir mão? Amor seja sem fingimento. Então se é não, fala não, seja sem fingimento. Não sejais descuidados no zelo. E isso é uma das coisas pior que existe. Pessoas que são descuidadas naquilo que deviam ser zelosos. No fim, acabam passando 3 horas no Instagram e 3 horas no WhatsApp e são descuidadosos no seu. Não sabe nada de Bíblia, mas sabe tudo da vida de não sei quem. Sede fervorosos no Espírito. Isso é ótimo, velho. Sede fervorosos no Espírito. Sabe o que é fervor? Fervor, existem muitas definições para fervor. Mas a gente poderia ver um fervor, uma pessoa incessante. Uma pessoa incessante. E isso que Jesus está falando também em Mateus 24. Não fiqueis alarmados. Porque se vocês forem incessantes, vocês vão apagar o Espírito. Porque se vocês ficarem alarmados, como que a gente não pode ficar alarmado? Como que eu posso ser descuidadoso no zelo? Ficar prestando atenção com os cuidados dessa vida. Me ensoberbecendo com tudo que está acontecendo aí. Ah, mas é com aquele carro, com aquela moto, com aquele não sei.
entendo, eu não tô sendo criterioso à medida do que eu gosto, mano. Eu não gosto de. Eu não tenho. Não gosto de negócio de carro e de moto. Você pode gostar, não tô desmerecendo o seu gosto. Eu não gosto, não ligo, nem sei o que é. Todo mundo me zoa porque eu não sei reconhecer carro. Eu não sei, eu não gosto mesmo, assim, sabe? Preferência. Gosto de entrar em um, tudo bem. Alguém me dá um, tudo bem. Tipo assim, eu não tenho preferência. Mas é alguém que olha pra tudo isso e fala assim: meu Deus, é isso. Nossa, eu tenho isso aqui hoje, mas um dia eu quero. Tudo bem, todo mundo quer ter o melhor da situação. Isso não é hipocrisia. Mas o que eu tô te dizendo é de que não sejais cuidados no zelo, sede fervorosos no espírito. Tudo isso rouba nosso zelo e rouba o nosso fervor. Porque pode ser que você queira uma BMW, mas você nunca vai ter uma BMW. E tudo bem. Ou pode ser que você tenha duas BMW, ou pode ser que você tenha uma BMW e um dia o espírito pede assim, dá essa BMW. Aí você vai falar assim, não vou dar meu BMW. Porque eu sempre quis minha BMW. Entende? Vocês estão conseguindo me entender? São pessoas alarmadas. Ah, tudo que eu quero comprar um carro, tudo que eu quero não sei o que, eu quero tudo. Tudo bem. Sede fervorosos no espírito. Sede fervorosos. É que a gente começou a fazer isso até nossos cultos. Coloca uma culta lá, coloca uma música lá. Aí agora vem alguém para abrir o culto. Aí abre o culto, lê um salmo. Todo ser que respira, louva o Senhor. Vai. Toca duas animadinhas. Aí agora louvor, mais uma animadinha. Aí vai vir a pregação. Aí você toca uma de quebrantamento da Nívia Soares ou da Ana Paula Valadão pra eles chorar de ficar quebrantadinho pra palavra. Aí vem na palavra ali, fala aquilo ali. Aí depois toca a pílula. A gente tem que quebrar isso. É sempre a mesma coisa, duas animadas, duas quebrantadas, na hora do dízimo toca uma de... Eu não estou criticando a liturgia de ninguém. Eu cresci nesse meio. A igreja meu avô pastoreava, então não é de ninguém. É da minha família, eu sei o que eu estou falando. A grande situação é essa. A gente precisa ser fervoroso no espírito. Vamos voltar lá para Mateus 24, gente. Vocês estão... Ele fala, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. A gente precisa, cara, de verdade, abrir mão das identificações, mano. Para que a revelação, é o que eu comecei a falar, para que a revelação identifique a gente. Como assim? A gente tem que parar de ficar se identificando. Tipo assim, a outra pessoa fala assim, por exemplo, sei lá, chega, o Breno não sei o que, não sei o que, não sei o que outro. Aí eu formo minha identidade segundo o que os outros falam. Eu não preciso formar. A revelação de Jesus que eu tenho vai formar o que eu sou. Que é o que aconteceu com Pedro. Pedro teve a revelação de quem Jesus era, e a revelação de quem Jesus era lhe deu um lugar. Certo? É isso que a gente precisa ter. A gente fica cheio de porque eu sou diferente. Isso aqui tudo de pessoa alarmada é porque não tem uma revelação. Ou às vezes até tem uma revelação, mas não para achar isso valioso. É isso que acontece. Aí ele começa a ir lá no YouTube, abre aqui um pregador que, nossa, agora eu já sei disso aqui, ó. Agora, nossa, eu estou ouvindo o Luiz Hermínio, agora eu sou o Luiz Hermínio. Agora eu vou chegar aqui na minha noiva, vou chegar aqui na minha esposa, vou chegar aqui na minha namorada, vou chegar aqui na minha amiga, no meus amigos. Vou começar a falar tudo que o Luiz Hermínio fala aqui agora, que agora eu sou o Luiz Hermínio para eles. Você já se sente aquilo que você ouviu? Né? Quando a gente estava conversando, pra gente acertando as questões de casamento e tal, as questões que eu estava falando com a Fernanda, eu falei, cara, eu vou te explicar, minha vida é assim, 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 aquilo outro. Falei pra ela, você sabe que você vai ter vários finais de semana que eu não vou estar em casa. Muita gente falou pra ela também lá no Rio de Janeiro, não precisa falar muito, mas sabe que teve muitos finais de semana que eu não vou estar em casa, porque eu vou estar viajando. Você sabe que você sabe que a minha vida é um monte de coisa, eu não posso prometer, né? As mulheres às vezes, eu quero uma casa toda de mármore, eu quero não sei o que. Véi, se a gente tiver onde morar, você já aceita. Te prometo que tu não passa fome, mesmo que eu passar. Agora,
Eu não posso te prometer maravilhas, porque eu não vou te dar. Pode ser que eu dê? Pode, mas eu prefiro falar que eu não vou dar. Por quê? Eu não sei, cara. Eu não sei, tô trabalhando, tô legal, mano. Mas eu não vou ficar prometendo milhões de coisas. Mas eu te prometo que uma vida eterna, cheia de recompensa, com a revelação de Jesus e a presença de Jesus, isso é a coisa mais gostosa do mundo. Isso eu te prometo ter. Demais. Isso você pode colocar no meu peito. Isso eu vou te dar. Agora as outras coisas, quem nos dá é o Senhor. Agora as outras coisas eu não sei o que é. Hoje eu tô andando com um Versa, mas eu posso estar andando com um Passat de 13 mil reais. Amanhã eu posso estar andando com... Amanhã eu posso estar andando a pé. Amanhã eu posso estar andando de BMW. Ninguém sabe. Aquilo que o Senhor me dá eu amo. Ele. Mas assim, já que a gente vai entrar nesses assuntos, mas eu sempre fiquei muito... Eu sempre pensei muito sobre isso. Eu acho que isso tem muito a ver. Porque, tipo assim, eu sempre ficava pensando muito na figura de Saul e na figura de Davi. E Saul, ele sempre amou muito tudo isso. Ele amava as carruagens dele, ele amava não sei o que, tal. Isso aí, cara, eu agora vou ficar um pouco mais... Vou deixar isso aqui um pouco de lado, daqui a pouco eu volto. O que acontece? Ele sempre amou muito isso, aquilo lá, cara. Aí, Davi, tranquilo. Mas Saul sempre amou o trono. Ele sempre amou o trono, ele gostava do trono. Ele gostava de estar no lugar, ele gostava que a pessoa reverenciasse ele gostava daquilo ali, ele gostava que a pessoa tivesse uma superestima sobre ele, aquele negócio todo. O que acontece? Saul amava o trono. Ele não amava Deus. Ele amava o trono. Ele amava o governo, ele amava tudo aquilo ali, mas ele amava tudo ao redor. Se brincar, ele amava até a lei do Senhor, mas ele não amava o Senhor da lei. Ele sabia certinho as leis. Eu tinha que saber. Eu sabia. Ele conhecia a Torá de cabo a rabo. E o que separou Davi de Saul? Davi nunca amou o trono. Ele sempre amou Deus. Então quem sempre amou Deus como Davi, pode sentar no trono. Porque o trono não vai tirar Davi de Deus. Tá conseguindo entender? Davi pode sentar no trono. Davi pode ser um homem extremamente rico, um homem que todo mundo amava, um homem que todo mundo... Davi tem lá o caixão lá de Davi, lá, assim, até hoje em Israel. Hoje os crentes vão chamar de idolatria. Eu não chamo de idolatria, eu chamo de honra. Davi tem um negócio dele que os caras passam. Tem um negócio lá em Israel ainda, depois você pode pesquisar o túmulo de Davi. Alguém já viu algumas fotos, alguns vídeos assim já? Tem até hoje. Tem crente que fala, idolatria, e os caras idolatram Davi. Não é honra. Todo mundo sabe de todos os erros de Davi, está explícito. Até eu que não é crente sabe dos erros de Davi, porque crente gosta de falar de erro de crente, então. Né? Davi foi um homem de Deus, então, não, Davi foi um homem de Deus, mas deixa eu te contar a história. Ele era adulto, ele matou, tal. Crente é assim, né? A gente é assim, né? A gente, em vez de falar, o homem é segundo o coração de Deus, não, mas o homem que adulterou, mas ele é segundo o coração de Deus. A gente sempre gosta de colocar o erro ali de paralelo com a pessoa, né? Isso é ridículo. Mas o que acontece? Vamos lá, vamos seguir. Então Davi, ele amava isso aí. Ele amava a Deus, então ele sentava no trono, investia dinheiro pra lá, investia dinheiro pra cá. Chegou um momento, amigo, que aí ele vacilou. Ele teve a questão do adultério e tal, umas questões todas lá. Teve um momento que ele vacilou feio, foi o momento onde ele mandou contar o povo. Vocês já leram sobre isso? Ele manda contar o povo. Vai contar o povo. Por quê? Porque ele queria... Mano, eu tenho tantos exércitos, eu tenho tantos, não sei o que, tantas pessoas, tantas terras. Tá ligado quando você gosta de olhar pra tudo aquilo ali? Sabe quando você abre tudo ali que você comprou? Sabe quando chega um negócio bom que você comprou ali, você olha assim e fala, nossa, uau, não preciso de mais nada, hoje eu tô feliz. Nossa, olha que carro. Mano, eu falo pra você que um verso com cena não muda nada, só tem um ar-condicionado que eu gosto demais. Pra mim, mesma coisa. E não é papo besta. É real. Eu sempre tenho ar-condicionado. Mano, eu pedi a Deus um carro com ar-condicionado. Graças a Deus, mano, eu sofri esse ar-condicionado.
Mas qual que é a situação? É essa. Davi vai lá e manda contar ao povo porque ele queria se regozijar nos resultados. Ah, mano, vamos ver os resultados, o que deu tudo aqui que eu fiz. E eu vou mostrar pro povo, o povo vai falar, uau, esse é o cara mesmo de verdade. Aí Deus vai até ele e fala, cara, agora você vacilou de verdade. Quando você tinha matado muitos caras, tudo bem, a gente resolveu de um jeito. Quando você matou Urias, ficou com Batseba, a gente dava um jeito. Mas agora você vacilou muito. Porque agora você começou a amar tudo e rejeitou o amor a mim. Porque nesse momento você começou a amar o trono, não me ama mais. E Deus com Davi era um pouco, sabe, excessivo assim. Não que Deus se excede, mas Deus falava assim, só porque você fez isso comigo, eu vou mandar matar a cidade inteira. Cara, era Davi. Mano, manda matar Davi, olha. Não. Você, meu amigo, você não devia ter feito isso comigo. Eu vou mandar matar a cidade toda. Era um negócio meio particular demais. Às vezes a gente também não entende isso. Mas o que isso tem a ver? É que hoje a gente aprende. Se eu te falar isso, cara, você tem que obedecer isso, tem que obedecer aquilo outro, obedecer. Agora se eu perguntar pra você, você conhece a pessoa que você obedece? Essa pessoa que as escrituras falam, você conhece? Eu posso te falar, e Jesus, como que Jesus... Ah, Jesus é assim, Jesus é lindo, Jesus fez isso na minha vida, Jesus é aquilo outro. Quem ele é? Não, tal, lá no domingo do mês eu escutei que ele era assim, que ele é aquilo outro. Legal, quem que ele é? Você tem uma revelação de Jesus para colocar na mesa? Não estou dizendo que ele é aquele que não sei o que. O seu coração conhece ele? Entende? Vocês estão conseguindo me entender? É o nosso coração conhecer a pessoa de Jesus, não tudo sobre ele. Tem gente que não é seguidor de Jesus, é fã. Seguidor de Jesus é legal, fã-clube de Jesus que é chato. Fã-clube de Jesus é que não conhecem o Jesus. Que sabe como que ele é? Feliz. O que você mais vê difícil é crente feliz. A maioria dos crentes é parrudo, chato. Não, porque eu sou surdo, porque eu... sai daqui. Não, porque irmão, prudência. Jesus, a prudência de Jesus era que estava bebendo vinho, dançando, brincando um monte, numa festa de casamento. Mas o que vão pensar de você, os ímpios? Jesus estava dando risada, dançando, bebendo vinho. E você ia estar perguntando para ele, mas o que vão pensar de você? Mas é um pouco diferente, né? Tá entendendo? Como a gente se apega às pequenas coisas, às grandes coisas, ou a maior coisa, que até a revelação da pessoa de Jesus a gente não tem. Certo? Estamos no caminho aí. A gente ainda vai acabar um pouco melhor do que a gente começou, tá? Sei que por um momento parece chato, mas já vai melhorar. A pessoa de Jesus, então quando as pessoas iam adorar, eles levavam um animal. E hoje existe uma situação, por que a gente não tem adoração mesmo? É porque às vezes falta letra. Há um tempo atrás eu achava também que o problema era esse. Falava, não, mano, porque tá faltando letra bíblica. Aí o nego começou a pegar a Bíblia e tocar e cantar, tipo assim, ó, que fala assim, mas todas essas coisas são os princípios das dores. E a pessoa começava, mas todas essas coisas são os princípios das dores. E faz uma música em cima disso. Não começou a acontecer a adoração. Porque quando a mulher perguntou, como que adora? Onde a gente adora? Aí ela fala assim, meu pai está procurando pessoas que adoram. Não é como, não é onde, é a pessoa que pode adorar. Não é qualquer um. Entendeu? Não é qualquer um. É a pessoa que adora em espírito e em verdade. Esse adora meu pai. A outra pessoa que só vai lá, canta um louvorzinho, levanta a sua mãozinha e depois sai dali sem ter conhecido Jesus. Não adora. Ela faz parte do cântico. Certo? Isso não é uma crítica. A gente precisa de uma vez por todas, cara, ter a revelação de Jesus.
Isso acontece só quando a gente fazer, que nem aquela... Lembra quando eu falei sobre Betânia? Marta, Maria e Lázaro lá? Mas, cara, quando aquilo começa a acontecer, a gente começa a conhecer a pessoa de Jesus. Senão a gente só pensa diferente. Entendeu? Acho assim, quando eu vejo a pessoa falando assim, mas o cristianismo a gente não pode forçar esse cara, porque você não entendeu nada. A gente não tem que ter um discurso pronto para falar com uma pessoa, a gente tem que ter a presença de Deus carregando comigo, velho. Enquanto uma pessoa entrar aqui e tipo assim, falar, tudo bem, eu gosto de vocês, eu gosto de ser cristão, eu gosto aqui, mas a pessoa não ama Jesus. Sabe por que a gente confundiu? A pessoa que acredita em tudo que a gente acredita. Família conservadora, não sei o que. Como o presidente, no caso. Ele acredita em tudo que a gente acredita como conservador cristão. Ok, não significa que ele é seguidor de Jesus. Porque seguidor de Jesus segue Jesus. Esse é o ponto. Entendeu? Aí quando o cara lá no evento, ele aceitou Jesus. Ele fala assim, eu reconheço que Jesus é o Salvador. Alguém ouviu falando, Jesus é o meu Salvador? Existe uma grande diferença nisso. Eu não estou fazendo uma crítica ao presidente, porque idiotice eu ia fazer isso aqui. Mas assim, a grande situação é só pra gente olhar e falar que existe grande diferença entre Jesus ser Salvador e ele ser quem me salvou. Em ele ser bom, enquanto eu experimento a bondade dele ter vontade e de eu participar da vontade dele. Existe muita diferença. Vocês já participaram de cultos onde uma pessoa do seu lado, ou talvez você, eu sempre fui a pessoa que tremia, né? Que as pessoas, por exemplo, tinha reuniões, cultos, que acontece? Que tem uma pessoa assim, você vê assim, duas pessoas sentadas juntas. Uma pessoa tá tremendo toda assim, se babando inteira. E outra pessoa do lado tá assim, Vocês já viram? Isso é glória subjetiva. A glória objetiva é quando ela cai, ninguém fica de pé. Entendeu? Por isso que existe diferença. Não é que um tem mais glória ou tem glória. Glórias diferentes. A glória subjetiva, quando vem, provavelmente vai vir pessoas que têm coração para isso. E creem nisso. Eu não comecei a crer em anjo quando eu falava assim, tem anjos aqui. Eu não comecei a crer em anjos quando eu vi. Mas quando eu ouvi, falei, tem anjos aqui. Eu criei. Tá entendendo? Vocês estão conseguindo me entender? Então a glória subjetiva é quando uma pessoa, ou pessoas que têm corações férteis, pessoas que têm coração que crê, essas pessoas conseguem ter acesso à glória de Deus. Agora, a objetiva é ímpio, é santo, é um monte de... Todo mundo vai babar. Ele vai falar, eu quero confessar meus pecados, eu não sei. E era engraçado, né? Isso era engraçado também lá em Pensacola, que acontecia que o pessoal entrava, caía já de joelho. Ia cada um pro seu lugar, tá ligado? Mas iam de joelhos. Isso aconteceu em Toronto também. As pessoas entravam, caía de joelho, ia de joelho até o lugar e sentava no lugar. Não tinha ninguém andando de pé. Isso é um negócio engraçado, né? Mas não tinha ninguém de pé diante de Deus, era um negócio muito doido. A pergunta quando a gente começa a falar sobre os avivamentos, né? Que é, por que a gente não vive isso? E talvez a nossa pergunta não deveria ser essa. A primeira pergunta é por que eu não conheço esse Deus ainda? Entendeu? Por que eu ainda não conheço esse Deus? Será que é que Deus que não quer fazer isso? Essa aqui é a pergunta que eu quero que surja no coração de vocês. Será que é Deus que não quer que eu viva uma vida, cheio do Espírito? Porque quando estiver ouvindo pregação, tá a pessoa capotando ali, tá a pessoa chorando, tá a pessoa dando risada, tá a pessoa se prostrando, se arrependendo. É Deus que não quer isso? Ou é eu que não tenho coração para isso? É isso que eu quero que a gente pense. Não ao contrário. E isso, né, que eu vou falar aqui, quando a gente fica alarmado, né, isso vai nos retirar do lugar secreto. Consequentemente, a gente vai perder a direção de como conduzir a vida. Quando bate em nós a ansiedade do dia seguinte, do que vai acontecer, para onde eu estou andando, o que a gente faz? A gente fica alarmado. Mas Jesus falou, quando bate a ansiedade, vocês confiam em mim.
um lugar secreto e quando orares começar assim, Pai nosso, você cuida do meu pão, você faça segundo a sua vontade, venha teu reino como na terra. Pronto, acabou. Quando bater isso, antes de tudo, faça isso. Tudo bem? E aí quando a gente fica alarmado, né? É mais ou menos uma ilustração, né, que eu fiz, mas sabe quando você acorda em um lugar que você não conhece, com pessoas que você não conhece? Você fica como? Desesperado. Já acordou em um lugar num lugar que você não dormiu? Já aconteceu isso com vocês quando vocês eram pequenos? Vocês dormiram num lugar e acordou em outro? Vocês acordam como? Desesperado, mano. Não é verdade? A gente acorda, não, onde eu vim parar, não sei o que, eu não tô reconhecendo. Até vir cair na ficha. Isso é alguém tá alarmado. Ela vai ficar alarmada até a hora dela reconhecer onde ela tá, com quem ela tá. Ah, agora tudo bem, vou ficar mais calmo. Então vamos seguir aqui. No 9. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Mas perseverar no quê? Vamos lá, vamos ver. Tá no texto aí, pô. Alguém sabe no que a gente tem que perseverar? Vou falar. No versículo passado aí, tá aí, ó. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverará até o fim será salvo. No que a gente tem que perseverar? No amor que está se esfriando. No amor que está esfriando. Quando a gente persevera no amor, a gente continua aquecido. Porque é o caminho do amor. Ninguém pode caminhar no caminho do amor e continuar apagado. E ser apagado. Ninguém, velho. Toda pessoa que está caminhando no caminho do amor é uma pessoa incessante. Ok? Então assim, a grande situação, ele fala assim, ó, continua, ó. Esse será salvo será salvo do quê? Não é será salvo dos seus pecados, porque a gente foi em Cristo Jesus, né? A cruz aqui está falando de outra salvação, da preservação. Porque quando o pessoal vier para matar a gente, para nos torturar, para não sei o que e tal, ok? A gente vai ser salvo dessas pessoas. Ah, Breno, mas aí como assim? Eu vou falar um salmo muito conhecido que a gente conhece. Aí vamos ver se a gente vai lembrar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas eu vou mostrar para vocês aqui um negócio. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu estiver a andar pela sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Vamos ver. A vara e o cajado é para quê? Tá, eu vou explicar um pouco. A vara não é para você. A vara não é para nós. A vara do pastor nunca é para a ovelha. Nunca. A vara de um pastor sempre é para o lobo. Ele anda sempre com a vara e com o cajado. Porque se o lobo vir, ou outro animal vir, ele dá com a vara no outro animal. O cajado é para consolar. O cajado, vocês lembram como eu expliquei o cajado, né? Ele não tem uma ponta para matar. Ele tem uma ponta assim, que é para você grudar no pescoço da ovelha e puxá-la de volta. Então a correção de Deus, ela nunca é como se fosse um espeto, de te espetar assim, pum, para você ir para longe. É sempre com aquele negócio, com aquele arco assim no final, sabe? Que é para grudar no seu pescoço, mesmo que dói, mesmo que machuca, mas ele traz para perto de novo. A correção sempre é assim. Nunca é para afastar, sempre é para aproximar. Mesmo que dói, mesmo que machuca. Certo? E o que acontece? E o teu cajado me consolam, que é o cajado esse, e a vara é para... A vara, ou seja, é para os inimigos. A vara dele afasta os nossos inimigos. Por isso que você ora, livrai-nos do maligno. Você está orando um salmo.
Um salmo. Pai nosso. Porque aí você fala, né? Você fala, Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí você começa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Santifica teu nome, venha a nós o teu reino. E o reino dele é o quê? De paz, alegria e justiça. Isso constitui uma pessoa que está acessando o reino. Guia-me para as águas tranquilas. Renova minha alma, que aqui também poderia ser mente. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. As veredas da justiça é qual caminho? O caminho do amor é cheio de veredas de justiça. Quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Aí ele começa: preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A chave de tudo está no último verso. Porque quando ele falou isso, ele estava na onde? Na casa do Senhor. Que casa do Senhor? A minha pergunta para o texto. Eu sei que não existe casa e nem templo na época de Davi. Davi construía tendas. Não existia um templo. Que casa é essa que ele está falando? É a casa aonde Jesus está. Ele acessava o lugar onde Jesus estava e falava disso. Não é possível que depois que a pessoa... ele não estava assistindo Netflix e acabou de assistir Netflix e ele compôs esse salmo. Ele estava aonde Jesus está. Renova minha alma, guia-me pela beleza da justiça. E lá tudo aconteceu. Quem escreveu esse salmo não estava escrevendo... Deixa eu pensar o que eu vou escrever para Deus. Vou escrever uma carta para Ele. Ele não estava fazendo isso. Ele estava fazendo a partir do lugar secreto. A grande situação é essa. O quanto que a gente vive nesse lugar secreto. O lugar secreto não é seu quarto. Vamos lá comigo, Mateus 6. Mateus 6. Mas tu quando orares... Pode ir, todo mundo já viu? Mas tu quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta. Ora teu pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Cara, não é lugar secreto. O seu quarto não é lugar secreto. Não é. Eu preciso ir para um lugar de saúde porque lá é um lugar secreto. Não é, cara. Normalmente, posso te falar de mim, os lugares aonde eu encontro Deus, eu encontrei por muito tempo na minha vida, tinha bagunça, gente entrando no meu quarto sempre, toda hora, nego batendo, me chamando, nego ligando no celular, desliga o celular, nego vai no portão de casa, não sei. Não é quando eu estou afastado de tudo que eu encontro Deus. O lugar secreto é um lugar que não é meu quarto. Ele está falando as práticas que você tem que ter para você poder acessar o lugar secreto, mas o lugar secreto não é seu quarto. Mas tu quando orares, entra no teu quarto. E aqui nem é um quarto na época, né? Ele foi transliterado o quarto, mas isso aqui era isso aqui, vou explicar, era um cômodo que existia na casa, que normalmente eles usavam quando tinha perseguição. Por exemplo, ia ter perseguição, você sempre, toda vez que você ia construir sua casa, você construía um cômodo provavelmente embaixo, em cima, ou num lugar bem secreto, aonde que você podia entrar nele e fugir de toda a perseguição que te existisse. Você ia colocar toda a tua família lá. Invadiam a tua casa, roubavam a tua casa, saqueavam tudo, mas não encontravam ninguém para matar. Ele está falando, mas tu quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora teu pai que está em secreto. Teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Quando a gente não está vivendo na aparência, ele vê. Tá vendo? O pai vê o que é secreto. O que é esse vê aqui? Ele vê. Da hora isso. Entende? Ele vê, ele... Então, ok. Isso. É secreto? Não é isso. É só pra mim? Não é isso. Se existe uma coisa que nós não podemos ter,
é exclusividade, mas tem uma coisa que Deus quer ter, é exclusividade. Eu não preciso que Deus fale comigo que eu na IPI hoje. Já está nas escrituras de eu congregar, só vou escolher o lugar que eu vou congregar, eu vou congregar. Você tem que falar comigo, não tem. É demônio que leva a pessoa a pensar isso, não é Espírito de Deus. Bem claro, o Espírito é o Espírito de um povo, não de uma pessoa só. Então ele está conduzindo todo um povo a uma coisa. Então o que acontece? E quando orar, não useis de repetições inúteis. O que está falando aqui, cara? Não chega lá e fica com repetição inútil, como se fosse um botão para você ficar clicando. A expressão é mais ou menos assim. Tipo, sabe quando você usa oração como se fosse um esporte? Fica clicando que vai, que uma hora tende. Vou ficar aqui, ó, ai, não sei o que. Usa a oração e fala assim, ó, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão muito ouvidos pelo muito falar. Mas não é assim. Aí como que ele começa ensinando a oração sacerdotal? Ele começa reconhecendo que ele é seu pai. Por quê? Porque ele atende os seus filhos. Então não acha que ele está te ouvindo porque pelo seu muito falar ou como você fala. É porque você é filho adotado por meio de Jesus Cristo. Começa assim. Tá ficando claro? Ele falou assim, não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai conhece de que necessitais antes de pedirdes a Ele. Cara, não seria bem mais fácil? Se Ele já sabe tudo que eu preciso, por que, bendito, tem que falar pra Ele o que eu preciso? Porque às vezes nem eu sei de tudo que eu preciso. Às vezes eu acho que de uma coisa eu não preciso. Mas o que acontece? O Pai conhece tudo que a gente precisa, mas Ele quer que a gente peça. Entende? Deus sabe de tudo que você precisa, mas você precisa pedir. Porque o nosso Deus não acabou com o problema de tudo apertando um botão. Ele veio para olhar no olho. Entende? Jesus desceu, ele é ainda 100% homem, ele desceu para olhar no olho das pessoas. Desceu para ouvir a voz. O lugar secreto é bem mais um lugar onde eu fico falando um monte de coisa. É um lugar onde, nossa, não sei o que. É um lugar onde ele ouve a sua voz. Não é tanto negócio, a oração é primeiro ouvir Deus para depois falar a Deus. Besteira. Isso é besteira. Ele quer ouvir sua voz. Isso eu posso te afirmar. Fechando a tua porta e ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. Pode ser que eles comuniquem com você? Legal, pode ser. A grande situação é a gente entrar no lugar secreto e se encontrar com Ele. Não é o lugar onde eu fico falando e fica falando. É o lugar onde eu chego para encontrar uma pessoa. É bem mais do que encontrar um botão, um painel ou um celular. Ou tipo a Siri do iPhone, sabe? Siri, tal, tal, tal. Ela fala comigo também. Agora a grande situação de falar com Deus é eu encontrar uma pessoa. E essa pergunta vem pra gente, que é a pergunta que Jesus fez em Mateus 16. Precisa abrir não? Abre lá Mateus 16 que vai ser legal. No 13, Mateus 16, 13. Pergunta. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos, quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Agora vamos para o 15. E Jesus lhes perguntou, mas vós, quem dizes que eu sou? Olha para você ver que doido, né? Primeiro, deixa eu perguntar para vocês. Se Jesus perguntasse para a gente, melhor falando, quem que os homens aí embaixo estão falando que eu sou? Ah, você é tal, tal, tal. Você é tal, 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 tal. Quem você? Quem você pensa que eu sou? Ou quem você diz que eu sou? Quem eu sou? Ah, isso aí é muito forte. Quem que eu penso que Jesus é? Quem que Jesus é? Pra mim. Aí a gente começa a pular. Porque quando ele chega assim, ele não vai perguntando uma pra outra. Ele chega e fala assim, você? Pensa, Jesus sabe tudo que já falar, mas você, qual é a revelação que você tem de mim? Você me conhece?
Você me encontra? Não. Eu leio a Bíblia, oro, jejuo, mas não conheço. A gente está prestes a cair nesse erro. Isso vai gerar apostasia. Apostasia que é o que Jesus falou, abandono da fé. Vai gerar apostasia. O pau vai começar a comer, tribulação vai começar a vir, e eu vou começar a não sei o quê. E aí ele vai fazer o quê? Meter o pé. Porque ouviram a vida inteira de Jesus. Viveram até experiências muito fortes com o Espírito. Mano, aconteceu muita coisa, não sei o quê. Mas hoje meteram o pé na missão. Não conheceram a pessoa de Jesus. Porque por mais... E existia um cara que ele ouvia os segredos de Jesus, mas não foi salvo. A nossa situação é que às vezes a gente nem escutava. Judas era um amigo do peito de Jesus, do braço direito, né? Jesus não foi cínico quando falou para ele: amigo, faz isso que tem que fazer logo. Judas era amigo de Jesus. Entendeu? Ele era amigo mesmo. Mas Jesus sabia que ele não era falso? Ele não era ladrão? Ele roubava. Ele roubava Jesus. Mas o que Jesus falava? Meu amigo. Jesus, imagina eu lá. Jesus, Judas está te roubando. É o maior safado. Vamos tirar ele do grupo, ele que está contaminando. O Espírito de Deus não está vindo por causa que tem um ladrão ali, ó. Tinha um ladrão ali, amigo. Judas expulsou demônio. Mas depois as Escrituras falam que o próprio Satanás, o próprio anjo caído, entrou dentro dele, mano. Tá vendo que absurdo? Ele expulsava demônio. E depois o capeta possuiu ele. Ele curava. Mas eu não quero ficar frisando nisso. Depois ele foi condenado, ele era filho de Satanás. A grande situação dessa era que Jesus era amigo dele. A grande pergunta, que aí eu estava orando sobre isso aí na situação. Mas Judas era amigo de Jesus? Ou Jesus era amigo dele? Existe uma grande diferença. Tem gente que é sua amiga, mas você não é amiga dela. E tem gente que você é amigo, mas ele não é seu amigo. A grande situação não é se a pessoa é sua amiga ou deixa de ser sua amiga. A grande pergunta é se você é amigo. Porque a pessoa pode ser totalmente falsa, totalmente ladra, totalmente não sei o quê. E isso é ruim. E a gente sofre com isso. Eu lembro quando eu sentava assim, eu falava tudo. A pessoa chegava lá, não é daqui, né? Não preciso citar, mas eu vou citar uma ocasião que eu passava por isso e eu me questionava muito essa situação. Eu falava tudo, a pessoa, tá, mas o que você está escrevendo? O que você está vendo? Eu pegava todos os meus cadernos, levava lá, e olha aqui, olha o que eu estou falando, olha o que eu estou fazendo, não sei o que eu estou pensando em fazer daqui a 2 anos. Aí passava uma semana, aí a pessoa estava falando isso lá no culto dela. Eu falava, era para eu ter falado isso aqui. Ficava muito triste. Ficava, putz, não sei o que eu faço mais. A grande situação era que eu não precisava, perguntar se a pessoa era minha amiga. Eu tinha que ser amigo dela. Mas isso, quando você aprende, é diferente. Sabe aquele negócio de teoria e prática? Não existe. Mas existe quando você ouve uma coisa e aprende o que você ouviu. Porque a gente só aprende quando pratica. A gente só aprende quando faz. Eu só aprendo não roubar quando eu não roubo e tenho oportunidade. Aí eu aprendi. Eu aprendo aquilo que eu ouvi quando eu faço. E com o coração certo eu faço. Com as intenções certas eu faço. E é um pouco do que eu quero falar agora. A gente precisa parar com isso. Né? A gente precisa parar de achar que só a nossa prática, ou só como eu me posturo, vai me levar longe, porque eu coloquei uma frase aqui ontem que assim, precisamos desposturar para sermos encorajados. A gente precisa parar de achar que nós já somos aquilo que ouvimos. A gente precisa parar de achar que a gente já fez, já aprendeu aquilo que a gente ouviu.
A gente ainda não aprendeu muita coisa do que a gente ouviu. A gente não aprendeu e a gente fica tipo como? Estufadão. Porque quando você ouve uma coisa e tem orgulho em você, isso ensoberbece você, te incha, não edifica nada. Você pode ter ouvido tudo que eu falei aqui e não sei o que, quando uma pessoa falar e falar assim, Mateus 6,6, quando eu entrar no teu quarto, aí você fala assim, eu sei que não é quarto. É um cômodo. Agora eu posso dar uma nova formação para essa pessoa vai falar, uau, como que ela sabe? Tá vendo como eu sou bom? Eu porto as revelações. Idiotice. É uma pessoa vazia. De que ela tenta ser uma pessoa para tal pessoa. Isso acontece demais. Às vezes, sabe, a maioria das vezes, quem conhece um homem, às vezes, a noiva, ou a namorada, ou a esposa desse homem. Ela conhece. Ou, você vê que legal, acha que conhece. Por quê? Porque esse cara vem de uma postura. Não, porque isso aqui, isso, aquilo, outro. Mais cedo ou mais tarde vai vir um negócio e vai derrubar. E não tem fé para aguentar. Aí deu ruim. Aí deu ruim porque ela não conhece. É quando a gente chega e depois às vezes nós vamos conversando com os casais. Vamos lá conversando. Eu falo, mas o seu noivo, esse problema ele já tem. Isso aqui já aconteceu. E ele, não. Mas ele falava que era você pra mim. Falava que ele era o homem que eu tinha como. Falava que ele era o Luiz Hermínio pra mim, pai. Não é? Não é? Não é não. Nossa, entendi. Sabe por quê? Porque a gente costuma, quando a gente olha uma pessoa e a gente acha a pessoa inferior que a gente quer colocar uma revelação na cabeça da pessoa. Pum! Que eu sou uma coisa pra ela. Então uma pessoa acabou de chegar agora, vem cá, que eu vou te mostrar o que eu sou aqui, eu vou te falar isso. Aí eu pego a minha noiva, eu pego a minha namorada e falo assim, ó, eu sou isso pra você. Eu venho dessa postura, eu venho não sei o quê. Mas a pessoa é toda destruída, velho. Mas ela não sabe, porque ele considera ela inferior a ela. Por isso que vem de uma postura para sustentar a superioridade. Tô vendendo essa postura para você não me desrespeitar, tá? No dia que a Fernanda falou um negócio de Deus lá no monte, eu queria matar ela. Eu falei assim, Deus é machista por acaso? Ela, eu acho que sim. Eu falei, mano, eu vou demitir ela do cargo da minha vida, assim, ó. Vou ainda pagar o contato dela. Mas é que se as coisas forem manipuladas, ela não falava. Mas aí ela também não era desenvolvida. Eu não estou falando isso para envergonhar ela. Ela sabe como se fosse. Mas a grande situação aqui é que quando a gente finge as coisas, eu posso ali vender tudo. Tudo perfeito. Final do ano passado, ela teve o ápice dela lá, eu juntei todo mundo e falei, o que aconteceu? Pra que eu vou vender uma idiotice? Isso vai fazer mal pra mim e pra ela, porque eu vendo uma figura, uma imagem que não existe. E que eu vou ter que sustentar com a fé que eu não tenho. Isso é bobeira. Bobice. Entendeu? Qual que é o processo da palavra? Antes que eu comece a falar de João Batista e depois que eu comece a falar dele, aí eu me perco inteiro porque eu tenho alguma coisa com isso. Qual que é o processo da palavra? O processo da palavra, primeiro você ouve. Segundo, você cava. Terceiro, você acha a rocha, a pedra. Quarto, todo celular que eu pego fica falando comigo. Tá, primeiro, eu ouço. Segundo, eu cavo. Terceiro, eu acho a rocha. Quarto, eu construo. Agora, o que a gente costuma fazer? Eu escuto, pego, escrevo. Quando eu tenho a melhor oportunidade, eu falo pra alguém. E aí agora eu sou mais espiritual. Eu sou espiritual. Porque eu ouvi, eu sei. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Você sabe que tem gente que sabe tudo sobre isso? Tem. E legal, mas sabe o que? Aí eu não gosto do outro extremo. O outro extremo é assim, sabe?
não adianta saber tudo da Bíblia, nada. Não fala assim também. Não é desse jeito. Por quê? Porque quem encontrou Deus ama a Bíblia. Mas nem todo mundo que ama a Bíblia encontrou Deus. Legal, mas tem gente que ama a Bíblia, come a Bíblia e encontrou Deus. Então não coloca todo mundo no mesmo balaio. É a mesma coisa que quando uma pessoa for te questionar. Você escuta, sei lá, rap, aí a pessoa te questiona. Mas você escuta rap, você não pode falar assim. Mas tem louvor ruim. Nunca faça isso. Não existe nenhum louvor ruim. Músicas gospel pode ser ruim. Algumas músicas feitas por cantores cristãos pode ser ruim. Louvor nunca é ruim. Sempre é bom. E já era. Uma coisa não pode, um extremo não pode nos levar ao outro extremo. Porque existe diferença sim. Para um Emicida que toca, para um Ademar de Campos que toca. Existe diferença. Se você falar que não, você é louco. Entendeu? Porque existe diferença de música para música. Um é louvor, outro é música. Senão não tinha diferença. Certo? Por isso que tem um livro chamado na sua Bíblia de cantares. Lá não é louvor, é cantares. É cânticos românticos de Salomão. Tem um livro na sua Bíblia, se fosse, estava lá, louvores. Tem um livro de música secular não, mas romântico na sua Bíblia. Entendeu? Vocês estão em paz ainda comigo? Tá de boa? O que pode fazer a gente se esfriar no amor? Ou o que nos leva a maioria das vezes a nos esfriar? Proteção. Que é o que eu estou falando. De você sustentar uma imagem e segurar ela lá. Eu não acabei de falar para você da palavra, deixa eu voltar. Para você da palavra. Ouvir. Quando eu ouço. E isso, existe uma grande situação. Quando eu ouço, é como uma semente, pensa comigo. Quando eu ouço aquela palavra, o negócio vem assim. Já aconteceu com você? Já não preciso explicar, né? Vocês já sabem. Eu escuto e falo, meu Deus do céu, aqui, mano, você é louco, ouve esse negócio que acabou, mano, da minha vida. Quando eu ouço e não vou cavar, ou seja, não vou pegar essa palavra e vou até o Senhor levar ela. Senhor, tô aqui. Essa palavra foi pra mim, você me chamou pra esse lugar. Porque no meio do ministério, no meio de igreja, o negócio é assim. A pessoa vem pra falar pra mim assim, cara, eu tenho uma convicção, Deus te chamou pra lugares grandes. Deus te chamou. Falo, que bom, legal. Não, mas você não quer saber qual lugar que é? Era um estádio, parecia bem... Não. Se você quiser falar, tudo bem. Mas a parte mais importante você já falou pra mim, e eu fico muito feliz, muito obrigado. Por quê? Qual a parte mais importante? Deus me chamou. Acabou. Essa é a parte mais gostosa da vida. A outra, ali, qualquer coisa. Eu vou lá, é bom, é legal. Bom pregar, é bom estar aqui. Mas a parte gostosa está no Deus me chamou. E não no tanto de seguidores, e não no tanto de repost, no tanto de não sei o que. Enfim. Ouvir, cavar, e eu pego essa palavra e eu tô nela. E eu posso falar um pouco sobre João Batista sobre ela. João Batista tinha Isaías 40 sobre ele. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E ele fica 30 anos com essa palavra diante de Deus. Uma palavra diante de Deus. Por isso que nós não podemos acreditar na espiritualidade que assim. E eu preciso de que Deus fala comigo toda semana. Eu estava assim, eu ia me desviar e Deus precisava falar comigo. Não acredita nisso. Isso é uma fé fraca que está indo embora. A fé de Deus não é essa. Ela é operante progressiva. Não fica decaindo toda semana, todo mês. João Batista ouviu uma vez. Se eu falar pra você que talvez nem foi ele que ouviu, foi o pai dele chegou pra ele e falou, Deus falou pra mim que você é isso por causa disso, aquilo outro, ele até me deixou mudo por causa disso. E tal, toma, vai, é você, não é eu. Zacarias era o sacerdote mais dedicado que existia. Mas Deus virou pra ele e falou assim, não vai ser você, vai ser teu filho. Mas passa tudo que você se preparou, você dá no colo dele. E melhor, não vai ser você, vai ser os essênios, dá pros essênios cuidarem dele. Ele fica 30 anos se preparando. E depois de 30 anos se preparando, ele atua por quantos anos? Por quantos meses? 6 meses? Hã? 6 meses. Por 6 meses ele atua.
João Batista faz um rebuliço no mundo com 6 meses de atuação. Não estou dizendo que você tem que ser que nem ele. Mas a grande situação é que quando ele ouviu a palavra, ele cavou. E isso é uma fé sólida. E isso é encontrar com Deus de verdade. Eu ouvi, eu vou cavar. E quando você cava até aonde? Até achar a rocha. Eu cavo até achar a rocha. Quando eu acho a rocha, eu deixo a semente trabalhar por si própria. E ela vai brotar. Quando ela brotar, eu construo. Entendeu? Quando eu achar ela, eu começo a construir. Não é do dia para a noite as coisas. Não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Então eu ouço, eu cavo, eu acho a rocha. E a rocha me faz. Não preciso voltar falando que eu sei não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu preciso convencer ninguém com a eloquência ou com uma coisa nova ou com outro jeito. É que nem ministro de louvor que eu preciso ter a voz, eu preciso não sei o que. Eu acho que por isso que eu e teu primo ficou muito amigo. Falava, mano. E assim, vamos, toca aí, vambora. Bora. Tu toca, eu canto, eu prego, faz isso aqui. Vamos embora. Pô. Não liga pra voz, você tá rouco, mas vai pra. Vambora. Aí a gente ficou amigo. Uma consequência. A situação é essa, é o processo da palavra, eu ouço, eu cavo, eu acho a rocha. E depois que eu achei a rocha, é difícil gostar de outra coisa. Mas eu não vou entrar nos méritos das questões. Ok, então vamos lá. E o que pode atrapalhar o processo da palavra? Eu vou usar a Fernanda de novo de exemplo. A gente vai... hoje é você, normalmente é o Marcos, né? A gente vai você. A Fernanda vai pro Rio de Janeiro, junto comigo. Eles cantam do Fábio, eles são de Salmos 2 e tal. E isso abala o coração dela totalmente. Qual que era o processo? Cavar. Ela volta e fala. E aí o que acontece? O que acontece? Fica mudo. Fica mudo. Porque não era para ela falar, era só para ela cavar. O baque que teve o Salmo 2 na vida dela, do jeito que falou que a aplicação não vai ter na vida de ninguém que ela falou, só no dela. É normal, tinha que cavar. A palavra do beijar o filho é dela, não é minha, é dela. Para que não se ire. Então, para que ele não ire comigo, você beija ele. Tudo bem. É o que o Salmo 2 fala. Esse é o papel dela no que estamos fazendo. Mas ela voltou e quis falar. O que aconteceu? Ficou muda. Se eu colocar ela para pregar agora, ela não consegue. Ela tá muda. Ela não quero falar, Brenda, eu quero falar, tá acontecendo coisa comigo, mas eu não consigo falar. Ela não é? Eu quero falar, mas eu não consigo falar. Eu quero falar, mas eu não consigo falar. Eu quero te explicar, mas eu não consigo. Ela tá muda. Tá tudo bem, mas o importante é que ela teve uma revelação. Vamos lá. Bota o Mateus 24 aí. Começa a ficar nesse clima mais de profecia, começa a me empolgar um pouco. Aleluia. Quinta-feira eu tava meio abobado, eu levei o Gustavo lá quinta-feira lá, a gente ficou conversando 3 horas da manhã lá. Tava falando sobre essas questões e tal, eu não sei o que. O olho dele brilhava lá, depois ele mandou mensagem pra mim, mas até atrasou pra ir pro serviço, dormimos depois. Enfim, vamos nessa. Se você acredita, você vê. Se você acredita, você vive. A reação que as pessoas têm. Como que eu faço para o amor se esfriar? Como? Eu ajo em proteção, eu me protejo. Toda vez que eu vou me proteger, o amor esfria, mano. Sabe quando você pensa assim, eu vou amar ali, mano, eu vou ali amar mais, se eu amar, essa pessoa vai me tratar mal, mano. Ela vai acabar falando um negócio que eu não gosto, mano. Vai dar ruim.
Isso é proteção. Isso faz o amor esfriar. Vamos levar para o sentido prático, porque a gente sempre lembra nesse sentido assim. Vamos levar para o sentido prático? Lá no Oriente Médio. Você está lá no Oriente Médio. E o que acontece? Você está lá fazendo seu culto domiciliar, tal, com a sua esposa e tal. E alguém passa lá. Passa um islâmico lá, e volta. Passa um xiita lá. E volta e entra dentro da sua casa. Fala, o que você está fazendo aí? Você está cantando louvores ao Senhor? Tô. Qual Senhor? É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Ou é o Deus de Abraão e Esaú? O de Abraão, Isaac e Esaú. É o de Esaú ou Jacó? Qual que é? Por isso que existe um salmo. Buscar a face do Deus de Jacó. Tem diferença. Aí você... é de Israel. É o Deus de Israel. É o mesmo Deus de Davi. Tudo bem. Sabe o que o cara vai fazer? O cara vai embora. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai voltar. Ele vai marcar N e U no muro da tua casa. Ele vai pichar N e U no muro da tua casa. U, com os 2 pontinhos, é a sigla deles. Eles são xiitas e matam seguidores do Nazareno. E um N, de que você é um seguidor do Nazareno. Então ele vai marcar lá N e U. Por que ele marca um N? Por que ele picha? Ele deixa bem claro que vão voltar para matar você e sua família. E o que acontece? Eles arrombam tua casa. Invadem a tua casa. Sentam com você, pega seu filho, senta ali, senta tua esposa, senta você aqui e fala. Se você responder não, a gente vai embora. E apaga aquela pichação. Se você responder sim, a gente vai estuprar tua filha, a gente vai levar o teu filho pra gente discipular e ele vai virar um como nós e a gente vai matar tua esposa, cortar a garganta dela e estuprar na tua frente, depois cortar a garganta dela na tua frente. Você que sabe. Você segue Jesus, o Nazareno? Sim. Tudo isso acontece. Sua filha é estuprada e morta na sua frente, sua mulher é estuprada e morta na sua frente. O seu filho é levado embora e eles te matam por último. Isso acontece. Não é contra alegórico para vocês. E se isso acontecesse? Sim ou não? Isso é ser macho. Não é machonaria, não. Não é bater no peito, isso é ser macho. É saber, esposa, eu te amei como Cristo amou a igreja. A gente vai morrer. Fazer o quê? Daqui a pouco a gente se encontra. Isso é seguir Jesus. Essas são as causas de seguir Jesus. Não é outras. Morrer para si mesmo se implica nisso. Morrer para si mesmo se implica nisso, não em outras coisas. Já começa a gente morrendo por orgulho, já começa a gente morrendo por ego. Mas a grande situação, um dia você vai ter que dizer sim ou não. Se você negar ele, ele te nega diante dos anjos. Mas não vai passar pela cabeça. Se você está acostumado a se proteger de tudo, se você está acostumado a se proteger e ter medo de tudo, você vai dizer não. Se você tem medo de se magoar, se você não quer se proteger para não se ofender, se você quer se proteger, eu quero montar minha estabilidade, eu quero montar o meu conforto, você vai dizer não, amigo. Naquele dia você vai virar e falar assim, cara, minha esposa, eu amo a minha esposa. A minha filha e meu filho, eu amo meu filho e minha filha. Cara, é a família que eu sempre quis, a casa que eu sempre quis, é a vida que eu sempre quis, tá tudo bem. É só eu dizer não, depois eu peço perdão e segue a vida. Não é assim que a gente pensaria? E se alguém te parar ali embaixo agora? Não acontece muito, mas pode acontecer. Alguém te para ali embaixo, coloca uma arma na tua cabeça. É sim ou não? Você segue Jesus? Você pode falar não, ir para a IPI e ajoelhar e pedir perdão. Mas a fé não é assim. Sim, eu sigo Jesus.
Estou disposto ao que tiver que ser por causa disso. Vocês estão me entendendo? Sim. Era só mentir para proteger. Era só mentir para proteger quem você ama. Mas aí a situação, sim ou não? É isso que a gente precisa colocar. E esse sim que a gente vai falar tem que mudar a nossa vida toda hoje. A gente viver como essa testemunha. Diante da face da morte, não amaram a própria vida. Esse foi o testemunho daqueles que foram gigantes na fé. Naquele momento, se você só segue regras, leis e normas, não faz sentido a sua família toda morrer. Eu entendo. Quando você não conhece a pessoa de Jesus, não sabe o quanto Ele te ama, não experimenta da tua vontade, não experimenta do teu amor, é normal que aquele momento fala assim, mano, é tudo por nada? É só falar um não, que eu continuo vivo, minha família continua viva, e tipo assim, de boa. Ah, vou meter um não aqui, depois eu me peço perdão, Deus perdoa meus pecados. Quando não se conhece a pessoa, tipo assim, tudo bem, depois eu resolvo, depois eu me resolvo. Quando não se conhece, o chamamento é tipo, Deus te chamou. Ou se, quem me chamou? Deus. Pra quem? Pra Ele mesmo. Se a gente não começar a entender isso de verdade, é vão. Desculpa, eu não quero desanimar ninguém. Mas aí eu entendo não fazer sentido. Mas eu entendo, aí eu entendo. Só que aí também tem que causar um desespero em você. E é isso que a pregação do Evangelho que eu acredito que o Espírito vai fazer em você. Que é o quê? Eu não conheço esse homem judeu. Você conhece um homem judeu? Porque se você ora para o Deus desse, você está orando para ele. Ele é um homem judeu? Deus. O testemunho do Evangelho é o amor. E quando a morte vem, eu vou em direção a ela com amor e não com medo, ela não tem efeito sobre mim. Ela não tem efeito sobre a minha vida. Porque quando a morte vem e eu vou diante dela com amor, ela lembra de quem venceu ela há tantos anos atrás. Opa, só teve um que teve coragem de peitar a morte em amor. Sem gritar, sem repreender, sem xingar, sem reclamar, sem murmurar. Eu entrego meu espírito. Só o amor pôde vencer a morte. E é só Ele que pode continuar vencendo a morte hoje. A morte que está pairando aí, cara, eu não consigo. Esses dias de novo eu vi caso de suicídio, eu vi caso de não sei o que, eu não consigo olhar para isso e falar, tá tudo bem, vai continuar assim. Porque eu sou daqueles que acreditam que o amor se esfria, mas o meu amor é quente. E se eu vou até ela, esse bagulho vai esquentar. Não quero saber quem foi, não deu certo, não quero saber isso. Só que se eu for lá e eu começar a cuidar dessa pessoa, o negócio vai esquentar, eu me comprometo. Por quê? Porque o amor dela esfriou, mas o meu não. E que eu não sei se vocês já deixaram o café frio esfriar, mas tem como você colocar um café quente por cima daquele café frio e esquentar tudo de novo, velho. A grande situação é que João Batista, ele era primo de Jesus. E quando encontram ele, quando Jesus chega, João vira para o pessoal e fala, cara, segue ele. É ele. Não precisa mais me seguir. Segue ele. Não precisa mais. Ele amava
a Jesus. O seu primo, os dois se conheceu dentro da barriga um do outro. Quando Isabel conhece Maria, ambas vão visitar outra. Os bebês se mexem no ventre. As escrituras dizem isso. Os bebês se conheceram no ventre. João Batista e Jesus se conheceram no ventre. Ambos já mexeram, chegaram um perto do outro e já se mexeram. O que unia João e Jesus não era simplesmente andar junto. Eles tinham um coração um com o outro. É diferente. Andar perto de Jesus, viver perto do que Jesus faz, tá cheio. A grande situação é quem é conectado com Ele, quem é ligado com Ele, quem o ama. Porque Ele se apresenta como Jesus, o Nazareno, e para as pessoas era difícil isso. Eles estavam acostumados com Davi, cheio de ouro, cheio de governo, cheio de tudo. Jesus se apresenta para ele com o pé sujo, suado. Sabe quem sustentava Jesus? Mulheres. Mulheres sustentavam Jesus. Ele chegava lá e falava: eu sou o Messias, eu vim para salvar. Mas a mente não combina. A mente não consegue entender. Como que eu vou entender isso, cara? Como que você é o rei judeu e tudo? Assim? E para eu te obedecer e para eu te amar, não tem uma vara na minha cabeça? Não tem aquele, cuidado mãozinha onde toca, cuidado olhinho que vê, cuidado. Porque essa música nos leva a entender que Deus é um Deus castigador que vai dar uma cajadada na minha cabeça quando eu errar. Deus não é assim. Deus não é uma pessoa brava, mesmo que se ira todos os dias. Ele não é bravo. Ele não é cheio de ódio a dar para os outros. Mas por que a gente convive com ele e vive achando que é assim? Eu vou te obedecer, Deus, para você não me matar. Eu vou obedecer para você não me castigar. Você está conhecendo a pessoa errada. Nosso Jesus não é assim. Se você não obedecer, eu te castigo. Não é assim que as coisas funcionam. Talvez a gente tenha traumas pequenos de quando a gente era pequeno. Mas as coisas não funcionam assim. A gente não vai ser castigado quando errar. A gente vai ser corrigido e disciplinado. Mas isso é fruto de amor. Certo? Fecha teu olho aí. A gente tem que parar de fazer... Pode fechar o olho, tá, gente? Fecha o olho, só se concentra na minha voz.